Terça-feira, dia 24 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem. Procuro aqui trazer algumas informações que de alguma maneira vocês já ouviram dizer, evidentemente, mas que é sempre bom a gente discutir. Primeiramente, vamos lembrar, antes de qualquer coisa, que o nosso estimado Congresso Brasileiro, a Casa do Povo, como eles mesmos dizem, né, está em recesso. Não aquele recesso oficial, né, mas um recesso junino. Mas não pensem os senhores que eles estão vestidos de caipiras, como gostam de dizer, e pulando fogueira. Não, estão todos viajando. Muitos estão lá nos Estados Unidos acompanhando o torneio mundial de clubes, outros estão nas Europa, né? Outros lá no Japão, como o menino prodígio da direita. E tudo bem, estão de folga, beleza, podem viajar, até porque se estivessem em Brasília agora, não teria ninguém lá no Congresso Nacional. Só que eu pergunto, qual o papel que os nossos parlamentares desempenham? Eles foram eleitos para nos representar. E nós não estamos em recesso junino. Nós estamos aqui praticando a luta do dia a dia para sobreviver. Ganhando no almoço para comer na janta, como a grande maioria dos brasileiros, infelizmente. São muitos poucos que comem caviar no almoço e no jantar. A maioria é um pão com manteiga pela manhã e um jantar muito simples à noite, quando chegam cansados do trabalho. Porque esta é a vida do brasileiro. Então, os parlamentares deveriam ter, ao menos, aquele pensamento de que poderiam demonstrar para o povo que o elegeu que está ali no dia a dia batalhando, fazendo algumas reuniões para pensar como enfrentar o sistema, pensando como vão fazer uma pressão lá no Congresso para que eles coloquem o projeto da anistia em votação, porque tem muita gente presa, passando um sofrimento inimaginável, com suas famílias passando necessidades. Então, que gosto tem um parlamentar em sentar num avião em classe executiva e viajar mundo afora, deixando o povo aqui sofrendo? Que gosto é este? Se existe realmente humanidade, se existe fraternidade, essas pessoas deveriam comungar do sofrimento com o povo. Ora, eles poderiam sim estar fazendo reuniões, programando até mesmo uma paralisação geral no Brasil, que é isso que o Brasil precisa definitivamente. Paralisação geral, braços cruzados. Caminhões guardados nas garagens, escritórios vazios, empresas vazias, sem quebra-quebra, sem interrupção de trânsito, nada disso. Mas é uma pressão para parar a máquina, parar o sistema, porque aí o governo cai. Não tem governo que resiste a uma nação parada. Mas eu acho que é sonhar demais. Até porque enquanto isso fica o nosso estimado e pobre presidente Jair Bolsonaro, pobre no sentido de que ele luta sozinho. Sim, ele luta sozinho, correndo riscos diários para preparar uma manifestação na Paulista, que a meu ver não vai dar em nada. E eu não estou aqui desestimulando ninguém a participar, muito pelo contrário. Mas é mais uma das séries de manifestações que não vai dar em nada. Porque se fosse resultar em alguma coisa, tenham certeza que o Supremo já teria proibido essa manifestação. A partir do momento que eles permitem, é porque sabem que aquilo não dá em nada, porque chega no fim da tarde todo mundo vai para casa. E o que isto resolve? Não resolve nada. E fica ele ali lutando desesperadamente, porque sabe qual é o futuro que lhe aguarda, pelo menos até que surja alguma luz no fim do túnel que o tire desse risco. Mas ele é ciente, ele sabe
E sem contar o sofrimento físico que vem a cada dia sendo degradado ainda por conta daquele fatídico dia lá em Juiz de Fora. Né? Então, senhores parlamentares, façam-me o favor. Que graça tem vocês saírem para usufruir da vida como fazem, deixando a nação às mínguas. E essa é uma autocrítica. Nem estou falando da esquerda, que essa nós sabemos que eles querem é o pior do Brasil. Mas a nossa direita, posso estar errado, posso estar falando sozinho e posso até vir a ganhar muitas críticas. Mas fato é que a nossa direita é fraquinha. Fraquinha. Garotos que não possuem a mínima competência para debater com aquelas raposas velhas felpudas e corruptas que ocupam o Congresso Nacional. Essa é a nossa realidade. Mas tirando isso, está tudo certo. Como diz meu avô, tirando o ruim, dizia, coitado, tirando o lado ruim, o resto está tudo bom. Porque é assim. Mas, entrando no assunto aqui que eu quero tratar com vocês todos acompanharam, evidentemente, os desdobramentos aí desse conflito lá no Oriente Médio, esses últimos 4 dias principalmente, desde que Donald Trump autorizou dar aquela lição de moral nos iranianos, até agora com o frágil acordo de paz entre Israel e o Irã. Se esse acordo vai realmente vingar ou não, já são outros 500. É um outro departamento e é um problema exclusivamente deles e dos Estados Unidos. Até porque para nós, por enquanto, o que importa é o papel que o Brasil está ocupando, representando nisso tudo. Todos acompanharam o papel do nosso Itamaraty, que, seguindo as ordens do Inácio, resolveu dar apoio claro ao Irã, condenando a surra que os Estados Unidos deu nos ayatolás e deixando mais do que claro qual é o viés político brasileiro nesse momento. Mais uma vez, o Inácio mostrou para o submundo das nações bandidas que o Brasil é complacente com as ditaduras chefiadas por gangsters e regimes fora da lei, como o Irã. Nenhuma democracia ficou ao lado dos ayatolás e contra Israel. Todas fecharam com Israel, com o apoio armado dos Estados Unidos contra a justiça fundamental da causa em que uma nação como Israel, com 10 milhões de habitantes, quer apenas continuar existindo, contra tudo e contra todos. Todos acompanham há décadas um intento iraniano de abrir as portas do inferno para os judeus, segundo eles mesmos dizem. Não existe nenhuma proposta no conflito que não seja a liquidação de Israel e do sonho de construir uma bomba nuclear para aí sim pôr em prática todo o ódio contra os judeus. Mas é por atitudes como estas, e não somente do Inácio, obviamente, é que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse no dia de ontem que os países da América Latina e do Caribe precisam escolher de que lado irão ficar nesse conflito aí contra o Irã. E que considera inimigos da humanidade os que apoiarem o governo dos ayatolás. Se a carapuça serviu para o Inácio desta vez, não sei. Mas se não serviu, nunca mais servirá. Porque foi um recado direto. Muito bem. Fora isto, aconteceu hoje a tal acariação entre o Mauro Cid e o general Braga Neto. Isso a portas fechadas lá no Supremo. E o Mauro Cid, mais uma vez, entrou em contradição, né? Falando coisas sem sentido, segundo o advogado do Braga Neto. Né? O advogado de defesa do Braga Neto, José Luiz Oliveira, afirmou que o Mauro Cid entrou em contradição ao passar por essa acariação, falando coisas que não havia dito em seu interrogatório diante daquele ministro. Ele disse que Braga Neto chegou a chamar o Mauro Cid por 2 vezes de mentiroso, cara a cara, você é mentiroso, né? E o
Mauro Cid, segundo o advogado, simplesmente ficou quieto e abaixou a cabeça. Sinal de que realmente aquilo machucou. Sinal de que ele realmente havia mentido. Né? Ora, segundo aí o próprio advogado, Mauro Cid também entrou em contradição ao tentar explicar como teria recebido o tal pacote de 100 mil reais naquela caixa de vinho, como ele disse, para aquele ministro, né? E dinheiro esse que serviria para prender ou matar aquele ministro, né? E aí, o que o advogado disse? Disse que o Mauro Cid, ao contrário do que havia afirmado antes, que recebeu esse dinheiro numa caixa de vinho, desta vez, disse que, na verdade, ele recebeu o dinheiro numa sacola, mas não viu o que tinha dentro. Hã? Estranho. Se uma vez ele afirmou que tinha 100 mil dólares em dinheiro, dessa vez ele disse que não viu o que tinha dentro. Essa cariação durou 2 horas. Né? E nessas 2 horas, evidentemente, essas perguntas que foram feitas foram para colocar o Mauro Cid contra a parede. E segundo o advogado do Braga Neto, algumas vezes o Mauro Cid alterou informações, principalmente a versão sobre o local onde teoricamente teria ocorrido a reunião para tratar de como seria feito o golpe de Estado. Foi a 3ª vez que ele alterou o local. Dessa vez ele disse que foi numa sala dos ajudantes, enquanto ele já havia dito em 2 outras oportunidades que foi em salas dentro do Palácio do Alvorada. Hoje ele falou que não, foi na sala dos ajudantes. Então, é uma outra contradição. Mauro Cid também apresentou inconsistências ao relatar detalhes físicos do material recebido. Que nem eu falei sobre a caixa de vinho. Como que você confunde uma caixa de vinho com uma sacola? Caixa é caixa, sacola é sacola. Isso é uma coisa inexplicável. Não tem como você acreditar que houve somente um pequeno engano. Ao invés de eu falar uma caixa, eu falei uma sacola, ou vice-versa. Então, isto faz com que essa delação de Mauro Cid fique totalmente comprometida mais do que já estava. Muito mais. E comprova mais uma vez a inconsistência das declarações. Nessas condições, meus amigos, eu digo que é impossível imaginar que um julgamento possa continuar sendo baseado nessa delação que agora se mostra mais frágil do que nunca. É insustentável na visão jurídica, já que sabemos que qualquer delação premiada tem que ser balizada em provas materiais, documentais ou visuais. Está mais claro que antes mesmo de pensar que Mauro Cid esteja mentindo, temos que entender que ele foi direta ou indiretamente forçado a fazê-lo, forçado a mentir. Principalmente depois daquelas gravações em que ele mesmo explicava a alguém que o relatório da Polícia Federal já estava pronto antes mesmo que ele fizesse sua delação. Aliás, ontem ainda, né, o próprio Mauro Cid já havia sido destaque nos noticiários, por conta daquelas mensagens no aplicativo Instagram, trocadas com o advogado Eduardo Cantz, que foram conseguidas com exclusividade pelo colunista Paulo Capelli do site Metrópolis. Segundo Mauro Cid, o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, repassava detalhes de diálogos privados que tinha com aquele ministro ao seu pai, o general Mauro César Lorena Cid. E o conteúdo das conversas, claro, é explosivo. Porque, segundo Mauro Cid, aquele ministro tem raiva e ódio da direita e principalmente de Jair Bolsonaro, pois entende que o nosso presidente Bolsonaro acabou com a vida dele. O comandante Tomás Paiva Neto, não sei se é Neto, era o chamado leve trás das conversas que tinha com o ministro, né? E talvez, claro, talvez não, nós temos que estranhar porque um general de exército deveria estar acima de qualquer suspeito. No entanto, nós estamos vendo
que esse Tomás Paiva é um leve-trás, é um fuxiqueiro. Essa é a palavra, é um fuxiqueiro. Cid diz ainda que o general Tomás Paiva não só conversa sempre com o pai dele, como também transmite o conteúdo de encontros que tem ou tinha com aquele ministro. Tem mais, porque segundo aí essas conversas, já existe até ordens para se preparar um quarto no comando militar do Planalto para Jair Bolsonaro quando for preso. Isso é papo do Tomás Paiva para o pai do Mauro Cid. Já tem até um quarto preparado. As mensagens mostram um ambiente de vingança pessoal travestida de justiça. Isso é que é pior. Segundo o Cid, aquele ministro disse que quer acabar com a vida de Jair Bolsonaro e seu entorno. Isso nós temos certeza, porque tudo que vem acontecendo ultimamente só serve para corroborar com isto. Se o Mauro Cid mente, ele que prove. Mas se ele fala a verdade, então estamos aí diante de uma cumplicidade perigosa entre toga e farda, com motivações pessoais e vazamentos sigilosos. O silêncio aí das instituições, dos jornais cúmplices, por si só já falam tudo, né? Porque não vimos nada na imprensa, né, dando motivação para esse assunto. Muito pelo contrário, começou e morreu ali com o site Metrópolis. A meu ver, com esse vazamento, eu acho que Mauro Cid selou o seu destino com aquele ministro, que poderá sim voltar atrás em qualquer promessa que tenha feito a Mauro Cid para beneficiá-lo em sua delação. Isso está claro. Então o que nós estamos vendo é o seguinte, realmente é uma procura insana em destruir a direita, uma perseguição persistente contra Jair Bolsonaro e o seu entorno, sua família. Prova disso Carlos Bolsonaro, que já foi indiciado também, depois que nosso presidente anunciou que iria lançá-lo como senador, porque esse é o ponto. Eles querem evitar que a direita tome conta do Senado Federal a partir de fevereiro de 2027. Janeiro, né? Mas, como a turma está de férias naquele período, né? Então é isso que eles querem. Quer sim colocar o nosso presidente atrás das grades, até que algo aconteça e possa evitar. E nós voltamos a bater no mesmo assunto, né? Esperando lá dos Estados Unidos, que segundo informações que foram dadas, não só pelo Paulo Figueiredo, mas como o Alan dos Santos também, as sanções, através da lei Magnitsky, já estão prontas na mesa do Marco Rubio. Já passaram por todos os procedimentos, por todos os órgãos necessários para aprovar a lei, né? A sanção, melhor dizendo, e já está na mesa do Marco Rubio, que ainda talvez não tenha tomado providência nenhuma por conta do conflito lá no Oriente Médio, onde os Estados Unidos entrou de cabeça. Mas, segundo aí o Figueiredo, né, que sabe de tudo, a coisa pode acontecer a qualquer momento. Então isso pode mudar o rumo das coisas, e é nisso que nós apostamos. Agora, enquanto isto, não se pode ficar parado esperando que uma solução venha da América do Norte. Nós aqui temos que fazer o nosso papel. E qual é o nosso papel? Os brasileiros, nós fazemos o que podemos, que é dar o nosso voto, sem saber para onde esse voto vai de verdade, fazer nossas manifestações verbais, eu aqui pela internet, vocês com seus amigos, vizinhos, tentando abrir a cabeça das pessoas, mas certamente, em minha visão, sem uma paralisação geral, nada acontecerá. A nossa luta está totalmente em desvantagem com o poder que a esquerda adquiriu no Brasil, por conta de todo o sistema que está integrado lá em cima. Mas, como a gente não é adivinho, como nós não podemos adivinhar o amanhã, temos que acreditar que algo de bom venha pela frente. Principalmente sabendo que nós temos um Deus para nos proteger. E nós contamos sempre com isso, evidentemente, pelo menos os que creem, não é isso? Fora isso, meus amigos, é o que eu tinha para vocês.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, deem uma força ao canal Terra Brasilis News, para que a gente continue nessa luta diária, até que possamos nos sentir mais seguros e falar o que gostaríamos de falar e não podemos, ok? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.